Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal para mais uma série de resenhas de filmes. E dessa vez vamos falar sobre o primeiro filme da saga John Wick, que é John Wick de Volta ao Jogo, que o filme foi lançado em 2014, estrelado por Keanu Reeves. Vamos falar um pouco sobre este primeiro filme, que é considerado por todos um dos melhores filmes da franquia, e também falar sobre algumas novidades no final do vídeo, novidades do filme, do quarto filme, e com novidades que o diretor tem trazido também. Lembrando, se você gosta do conteúdo que eu trago para vocês, deixa um like, curte, comenta, compartilha. Se você não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também. Lembrando que na descrição do vídeo aqui, como todos os outros vídeos, aqui tem uma agenda onde você fica sabendo que cada dia da semana eu posto o quê. Então vale a pena dar uma conferida lá para saber o que eu posto, se é o game, se que você gosta, se é filme sobre série. Isso está lá na descrição do vídeo. O filme do John Wick, quando a gente nos é apresentado primeiramente, tem uma cena em que ele sai do carro machucado, com sangue na barriga e tudo mais, o ferimento lá. E logo em seguida a gente vê ele naquele estado de agonia e ele fica vendo um vídeo em que ele está com a esposa dele, que é a Ellen. Lembrando que essa cena que aparece no começo do filme é uma cena do futuro, então nós voltamos ao passado para poder entender aquela cena clássica, de entender o que está acontecendo no presente e a gente volta para o passado. Ele nos é apresentado um John, a princípio casado, e depois ele descobre que a mulher dele, a Ellen, está com uma doença, e assim ela morre. E no velório a gente logo encontra com uns amigos dele, que é o Marco, interpretado pelo Willem Dafoe. De lá a gente começa já a perceber de que ele faz parte de algo maior do que... Porque pra mim, quando eu assisti o filme a primeira vez, parecia que ele era um cara que trabalhava em CLT normal, só que não é bem isso que acontece. Então ele volta pra casa, ele tá de luto, e ele recebe um presente que foi encomendado pela esposa dele antes de ela morrer, que é um cachorro ao qual ela vai ser uma extensão do amor dela pra ele, sabe? E logicamente, para que ele não se sinta sozinho. E ele vai abastecer um certo dia com o cachorro dele e tudo mais, no posto de gasolina, e chama a atenção de um grupo de rapazes. E chama a atenção, inclusive, de um cara específico deles lá, Joseph Tarasov, interpretado pelo Alfie Owen, que é aquele mesmo personagem lá do Game of Thrones. E ele disse que, de forma até grosseira, que ele quer aquele carro para ele, que o John vendesse para ele, e o John disse que não venderia para babaca. Em seguida, depois disso, ele vai embora, ele fica encarando ele, porém à noite ele vai na casa do John com seus amigos, bate no John e mata o cachorro. Para tudo isso, para poder roubar o carro dele. Depois que eles saem dali, eles levam o carro até uma oficina para deixar o carro quente, né? Que trocar chassi, trocar placa, um monte de coisa. E logo em seguida a gente começa mais a ver sobre o John através do olho das outras pessoas. Enquanto o mecânico lá, que está na cara, que faz parte de é rico e tem algum tipo de influência, ele recusa automaticamente mexer naquele carro porque sabe de quem pertence o carro. Esse é o Aurélio, interpretado pelo John Leguizamo, e ele logo vê que o Aurélio observa aquele carro de alguém importante, que é do John Wick, e manda ir embora. Ele fica irritado, bate no Joseph, e assim ele vai embora e fala com o pai dele, ficar sabendo, logicamente, que é o Viggo Tarasov, que é o pai dele, interpretado pelo ator Michael. Ele sabe por telefone, ele liga pro Aurélio para saber o porquê que bateu na ovelha. Ele fala que o filho dele roubou o carro do John Wick e o matou. E aí, a partir disso é que começa toda essa perseguição, que o John ele quer vingança pelo cachorro, pelo carro, mas mais pelo cachorro. E assim a gente começa, nessa busca dele por vingança, a gente começa a descobrir mais quem é ele, e de que ele é um assassino que faz parte da alta cúpula, que ela chefia todas as facções do planeta inteiro, presente em cada país. E é que a gente começa a entender de conhecer o mundo de John Wick. Por quê? Por causa que os assassinos eles têm peculiaridades, eles têm leis, apesar de viverem fora da lei, cometendo crimes, eles têm leis próprias, ao quais eles seguem à risca mesmo. Isso é tipo um contraponto, sabe? Um oposto daquilo que a gente entende por lei, já que eles quebram as leis, matando e roubando pessoas, mas as leis deles mesmo, que é deles, eles seguem rigidamente. É quando a gente começa, a gente vê o John Wick com a picareta quebrando o cimento do chão da casa onde ele mora, no sótão, no porão.
casa dele. Lá tem armas e moedas de ouro. Essas moedas de ouro são moedas usadas pelos assassinos da alta cúpula, em que eles pagam tudo, inclusive informações, passagens seguras, com essa moeda. E as pessoas da alta cúpula identificam essa moeda automaticamente, dizendo que o outro também é da alta cúpula. E o engraçado disso tudo é quando você é pago com essa moeda, aquilo que a pessoa lhe pede, você tem que fazer. Mas é mais uma forma de respeito. É isso a gente vê em vários filmes, quando ele pede para poder ir a alguém, quando ele pede para que um taxista que reconhece que ele é da cúpula entrega o cachorro dele lá no Hotel Continental e o taxista leva, mesmo sem John Wick estar lá. Então é uma certa que você pagando com essa moeda, você vai ter seu pedido atendido, né? E o Hotel Continental é uma zona neutra, onde lá negócios não podem ser realizados. Isso eu achei bem interessante, por causa de que um dos males de quem vive nesse mundo de crime, né, é o não ter uma noite tranquila e conseguir dormir, né? Então quem entra nas dependências do Hotel Continental não pode ter negócios feitos ali, não pode matar nem ser morto. E isso proporciona a pessoa ter uma noite de sono tranquila. Mas só que o Viggo contratou Marcos para matar o John por $2 milhões, e esse Marcos é um dos melhores amigos do John Wick. E nesses pontos em que o Marcos está pronto para matar o John Wick, para poder realizar o serviço que ele se propôs a fazer, é quando uma das colegas do John Wick, conhecida dele, né, que é a senhorita Perkins, entra para matar ele, porque já tem um dinheiro, já de $2 milhões, ele não é um contrato exclusivo, é um contrato aberto. Então também ela está de olho nesses $1 milhões, então ela entra no quarto, dentro do Continental, entra no quarto do John Wick para poder matar ele. E o Marcos vê isso e consegue salvar ele. Também numa outra parte também, o Bill consegue pegar o John Wick, o Marcos consegue salvar o John Wick também. E isso vai custar a sua vida depois, por causa que ele percebe descobre logicamente que o Marcos teve a oportunidade de matar o John Wick, só que assim ele não fez. E a senhorita Perkins, por ter tentado matar o John Wick, mas ela matou um outro cara, ao qual o John Wick deixou que ele ficasse responsável por ela quebrou uma regra do Hotel Continental, e o próprio gerente do Hotel Continental, que é um dos amigos do John, que é o Winston, interpretado pelo Ian, ele que é o gerente do Hotel Continental, ele pega e manda assassinar a Perkins por ter quebrado essa lei. Não podemos esquecer um personagem maravilhoso, que é o recepcionista, que é o concierge lá do Hotel Continental, que é o Caron, interpretado pelo Lance Reddick, que é um homem de muita elegância e educação, e ele é um personagem um dos que mais gosto também. E assim ele continua sua jornada de John Wick atrás do Yosa, ao ponto do Viggo, que é o pai do Yosa, que disse bem assim para ele, olha, ele entrega o próprio filho em troca de que o John deixasse em paz. Ele faz isso de tão encurralado que ele tá. Tanto por causa que o Viggo ele tá meio que sem saída já, porque o John chegou ao ponto de queimar um cofre onde não tinha apenas dinheiro do Viggo ali. Tinha provas, documentos que ele usava para chantagear pessoas. E a chantagem não é só apenas para você tirar dinheiro de quem você quer tirar dinheiro. Também são formas de você manter inimigos longe sem que atente contra a sua vida. Então, quando o John destrói todos esses documentos e tudo mais do Viggo, ele fica o quê? Indefeso. Tá? Ele fica numa zona de perigo. Então, no final de tudo isso, o John consegue matar o Yosa, ele de forma bem rápida, direta, sem papo nem nada, e depois ele vai atrás do Viggo também, o que finaliza também. Aí quando nós chegamos na parte do começo do filme, que ele tá com a barriga machucada. Sobre isso, falar um pouco sobre o que eu achei sobre esse filme, e também para contar algumas novidades que pode estar tendo sobre após o lançamento do quarto filme do John Wick. Bem, o John Wick de volta ao jogo, realmente é isso. Ele é forçado a voltar ao jogo em busca dessa vingança contra o roubo do carro dele e o cachorro, ao qual era um símbolo, que é um presente que a esposa dele, a Ellen, deu para ele, né? E aí nesse filme a gente consegue observar o que acontece sobre como é que ele funciona, como é que as regras funcionam entre os assassinos da alta cúpula. A gente conhece um pouco do poder da alta cúpula, entendeu? Eles
respeito muito as suas regras, a regra da alta cúpula, então, tipo assim, é uma coisa de assassino, uma organização de assassinos, só que ali tem gerência, tem leis e regras. Lembrando também que eu posso esquecer um dos detalhes que faz parte do mundo do John Wick, é sobre a promissória. A promissória é tipo uma lata redonda, assim, em que ali tem algo com tudo que você pode furar o dedo. O dono da promissória faz com que você coloque o seu dedo ali, o seu digital com o sangue para você marcar. Geralmente feito em acordo. O dono da promissória, ele te fornece alguma coisa, se você fizer algo para ele, aí ele te dá. Isso aconteceu e é mais explicado no segundo filme de como o John Wick conseguiu sair da alta cúpula, porque para ele se casar com ela e viver uma vida fora disso, ele teve que sair da alta cúpula. E ele conseguiu isso através de uma promissória, ao qual ele teve que fazer um serviço para poder ser esse homem que conseguiu, o dono da promissória, conseguiu tirar ele com a influência dele mesmo, que era um homem poderoso para fazer isso, né? Lembrando que nesse mesmo passo que o John Wick, ou a pessoa que pede a promissória, né, deixa o dedo dela no espaço do lado branco, onde o dono da promissória coloca a digital dele se um dia ele vier até você e lhe cobrar um favor, em nome da promissória. E por essa promissória você é obrigado a fazer. Você tem que fazer. Mas você é morto. Então você consegue algo através dessa promissória, só que você fica refém de um pedido futuro, sabe lá Deus quando, do dono da promissória. É complicado. Aí se o dono da promissória vem e assim você pega e cumpre o último pedido que ele tem, aí sim o dono da promissória pega o dedo, fura, carimba lá com a digital, aí sim você tá livre da promissória, você não tem mais nada a ver com aquele homem ali, certo? Lembrando também que tem uma regra que enquanto a pessoa te pede a promissória, você, digamos assim, como acontece com o John Wick no segundo filme, que você não quer que cumprir aquilo dali, você não pode matar o dono da promissória, porque toda a cúpula é uma regra quebrada, né? Toda a cúpula vem contra você. Então, sobre toda essa organização, todas essas categorias, tudo isso pode, aquilo não pode, faz de John Wick um universo, entendeu? Todas as lutas, que se chama de coreografias de luta, né? Não de dança de luta, que no caso de filme de cinema, lutar é dançar, tipo isso. Isso tudo é muito fascinante, muito bem feito. A forma como é que ele consegue, é um filme de ação que está faltando hoje em dia. Então, com o sucesso desse filme, que foi o último Quarto Batalha que está sendo agora também, de crítica principalmente, isso está fazendo surgir mais produções de filmes de ação que não envolve só super-heróis, que era o que a gente viu nos últimos anos, né? Essa é uma ação tipo de policial, de bandido, de tiro, tipo assim, mais pé no chão, posso dizer. Apesar de que teve algumas coisas ali que não é muito verossímil, né? Então, sobre isso, é um filme interessante. Então, pelo que o diretor disse, porque no último filme do John Wick ele morre, né? Então, pelo que a gente é dito pelo diretor que vai ter um quinto filme, isso é interessante de se observar. Há espaço para isso. O final do quarto filme, apesar de parecer o John Wick no túmulo, dá brecha para isso, porque a gente vê o túmulo, a gente não vê o corpo, né? Então tem um filme também de ação agora que vai lançar também com a Ana de Armas também, que estou interessado em ver, que é um filme de ação já com mulher, vai ser muito apelativo e com certeza ela é muito boa para esse tipo de filme também. Então o sucesso de John Wick, ele está abrindo, ao meu ver, portas para que os filmes de ação, de luta, de tiro voltem para o cinema, e as pessoas estão indo para o cinema assistir isso, porque elas estão meio órfãs desse tipo de conteúdo nas telonas, né? Bem, aí sobre o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou e quer que esse vídeo alcance mais pessoas, é muito fácil você conseguir fazer isso, é só curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é um inscrito, considere tornar um inscrito também, tá? Não esqueça de olhar já na descrição do vídeo para ver em que dia da semana eu posto o quê. Então fique todos com Deus até o próximo vídeo e tchau!